Talvez você até pense que está no limite das suas forças. Mas se é Deus que está te provando, Ele sabe até onde Ele pode ir com você. Agora, uma palavra de ânimo para você: não desista. Permaneça firme, porque aquele que já suportou todas as coisas, Ele está aí não só para te ajudar, mas para te sustentar. Então, não se preocupe, Deus sabe a medida certa e Ele sabe como Ele vai te conduzir nesse processo. Ainda que você não veja uma saída, ainda que você não veja uma luz no final do túnel, essa luz existe. Fique na dependência do Senhor e você vai chegar lá. Tanta coisa, por favor, pastor. Não, que eu queria contar uma historinha aqui sobre justiça, que eu acho muito interessante, né? Você tem a pergunta aí? Tem mais uma pergunta aqui, porque aqui são perguntas destinadas a vocês, que às vezes o pessoal, quando manda, o programa já encerrou e tem que ser no dia seguinte. Então vamos lá. Então vamos lá atender os nossos telespectadores. A Ana Maria, daqui de BH. Eu tenho um familiar que não consegue perdoar ninguém e ela nos ofende e machuca com palavras e diz que perdão quem dá somente é Deus. Ela pensa que Deus é nosso empregado. Ele deve nos perdoar, mas nós não precisamos perdoar as pessoas. O que devo dizer? Que nós devemos perdoar as pessoas. Até porque quem disse isso foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Jesus, se ele tivesse essa ordem, ele falaria, ó, quem perdoa somente Deus. Não. Seria fácil, né, o pastor Ademar? Não, é tranquilo. Agora nós temos que perdoar. E muitas vezes o perdão, Ana Maria, é só a graça de Deus. Então, né, você ore para que a graça de Deus entre no coração dessa pessoa e ela abra o coração para perdoar. Talvez ela está muito machucada, ela precisa de ser trabalhada. Muitas vezes a pessoa precisa de ser trabalhada e conduzida para liberar o perdão. E ir lá na ferida e sarar essa ferida. Ora a Deus para que essa pessoa possa ser quebrantada, né, e abrir o coração, porque ela tem que perdoar verbalmente. Bacana. Aqui, ó, deixa eu só registrar aqui a participação da Denise. Bom dia, estou muito feliz, vocês são bênção em minha família, em minha casa e em minha vida. Quero dizer neste dia que vocês não desistam nunca. Gosto demais de vocês. Não desistimos, porque essa palavra de motivação e a ordem do Senhor é para a gente avançar. Um abraço, Denise, de Poços de Caldas, sul de Minas. Um abraço para toda a sul de Minas aí, pessoal aí. A Nilma de Belo Horizonte, eu gostaria de participar do sorteio, obrigado. Já está participando, Nilma. Viviane, amo vocês. Amo este programa, estou sempre assistindo vocês e gostaria que esse programa fosse a manhã inteira. Olha aí, já então é boa parte da manhã. 3 para Viviane. 3 para Viviane. 2, 3. Isso, uma saudação para ela. Rosane de Belo Horizonte, bom dia, a paz do Senhor. Este programa é uma bênção. Bênçãos são vocês que nos abençoam aí todos os dias. Bênçãos para todas as famílias brasileiras. Quero mandar um abraço para todos os apresentadores. Recebi aqui, devolvo esse abraço. Amém. Ontem foi dia do abraço, né? Então um abraço hoje para você. E desejar que Deus os abençoe muito. Recebemos. Gostaria de concorrer aos prêmios de hoje. Muito obrigado. Está concorrendo também. Queridos pastores, aqui um e-mail que vem para a gente aqui da Claudine de Belo Horizonte. Ela coloca assim, parabéns a todos, tema abençoado. Se referindo ao de ontem, sobre os mansos. Né? Bem-aventurados os mansos. Ela diz assim, o manso impõe limite de forma cordial e é uma pessoa conciliadora, que possui atitude e opinião acerca dos temas. Certo? Obrigado por tudo que tenho recebido através da Clínica da Alma. Abraços e muita paz, que é a nossa querida aqui, Claudine. Ela tá certa? Nós conhecemos Claudine, né? Fez o curso com a gente lá. Isso. Né? Um abração para Claudine, Deus abençoe. Ela tá certa, né, Rogerinho? Aqui quando fala que é a pessoa que possui atitude e também opinião acerca dos temas. Mas deve colocar de forma cordial e uma pessoa sempre conciliadora. Amém, está certíssima. Então, voltando ao nosso tema de hoje, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus, capítulo 5, verso 6. Fome e sede, você falava das necessidades. Só contar a historinha da justiça. Aqui, rapidinho, é que um juiz num país aí, a filha dele foi multada. Ela avançou sinal e tudo. E nesse país eles levam na hora, né, para ser julgado. E quando ela chegou lá, o juiz colocou
a beca e tudo, foi lá e julgou e deu, né, multou ela. Ela tinha que pagar a multa ali. Aí depois ele foi lá atrás, tirou a beca, tirou tudo, deu a volta, foi lá e assinou o cheque e pagou a multa para ela. Ele era o pai dela. Olha aí. Não é? Pastor Rogerinho, a Fernanda Ferreira, aqui de BH, ela nos ligou e está perguntando se o pecado, a maldição do pecado, ela só se encerra com a morte de quem cometeu o pecado. Não. Ela só se encerra quando o pecado ele é perdoado. Se não há confissão de pecado, Serginho, não há perdão. Se não há arrependimento, não há perdão. Ela pode, por exemplo, de repente é uma pessoa distante, uma pessoa que está lá, ela pode ter aquele perdão por identificação? Pode, ela pode sim. Paulo ele fala que nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Assim como Jesus Cristo reconciliou o mundo inteiro com Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Como que é esse ministério da reconciliação? Fazendo exatamente como Jesus fez, assumindo os nossos erros, assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade que nós temos, ministerial, dada por Jesus, né? Então nós temos por ministério, né? Por função em Cristo Jesus. A função sacerdotal, na verdade, né, exatamente. Aquilo que o Guerra falou na primeira pergunta com relação ao homem e à mulher. Nós exercendo esse nosso sacerdócio, esse ministério da reconciliação, nós vamos, como Cristo, reconciliamos esse nosso pecado em Cristo Jesus. Levítico 26, verso 40, ele diz isso, que se nós confessarmos os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados, o Senhor perdoa as nossas iniquidades, Ele se lembra das promessas que Ele tem conosco e Ele sara a nossa terra. Agora, para quebrar qualquer consequência do pecado, você primeiro tem que quebrar a força desse pecado. E a única maneira é levando esse pecado à cruz. É o único meio, não há remissão sem sangue. Isso. Então aí, Fernanda, creia que a sua vida ela já está abençoada, mas você precisa de levar esse pecado à cruz e você pode fazê-lo por essa identificação. Sim. Não é isso? Então vamos discorrer mais sobre o nosso tema de hoje, fome e sede. Quando eu me lembro de uma música cantada pela Nívia Soares, né, até eu acho que junto com o pastor Antônio Cirilo, Sim. quando ela dizia assim, a letra da canção era muito linda. Ela dizia, olha, o pão eu já tenho, eu preciso de fome. A água eu já tenho, eu preciso de sede. É essa busca insaciável que a gente tem que ter das coisas do alto? Hoje eu estava conversando com o pastor Rogerinho dentro do carro e nós estávamos conversando sobre atendimento na área de cura interior. E como que a gente consegue chegar em certas coisas, em certos casos que a gente pega aqui, que é muito difíceis. E a primeira coisa que a gente alcança, a gente que trabalha, que gosta dessa área, é a gente ter satisfação em ver a pessoa saindo daquela situação. E para isso a gente realmente tem que ter fome e sede de justiça. Porque a gente tem que crer que o Senhor é justo. Deus é justiça. E Ele vai, né, trazer aquela pessoa ao arrependimento e buscar e tirar ela das mãos do inimigo. Lá em Romanos 8:1 fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a pessoa tem que buscar tirar isso de dentro dela, aliviar essa carga, esse peso. E muitas vezes o fardo está muito pesado. E quando nós temos fome e sede de justiça, nós vamos fazer o quê? Nós vamos auxiliar essas pessoas. E auxiliar como? Amando. Quando aquele jovem procurou Jesus, a Bíblia fala assim, Jesus o amou. Jesus, né? Ali o jovem estava ali, ele apareceu ali. Antes de Jesus perguntar àquele jovem qualquer coisa, Jesus o amou. E quando a gente ama, a gente consegue resolver situações. Você sabe disso, você trabalha com família e tudo, você sabe.
Se você não tiver um amor ali, não é a gente só atende a pessoa literalmente, libera, não. Nós amamos aquilo que a gente faz. Então, eu acho que a primeira coisa em questão de fome e sede de justiça é amar. Amar e entender, e uma coisa que nós falamos aqui também, sobre a questão da empatia. E ter empatia com aquilo que você está lidando. E com o ser humano que você está lidando. Que Deus ama aquela pessoa. E se Ele levou ela às nossas mãos, é para que nós também, né, a gente venha exercer este amor dentro da fome e sede de justiça. Rogerinho, o que é então, esse objeto da fome, que é esse pão dessa fome, essa água dessa sede, se referindo à justiça de Deus? Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus. O que seria essa justiça, Rogerinho? Eu quero voltar antes um pouquinho, Sérgio. Pode voltar. Aqui vocês que mandam, eu só estou aqui soldado raso. Exatamente na questão que você colocou da música da Nívia, quando fala pão eu tenho, água eu tenho, eu preciso de fome e de sede. E essa é uma realidade. O Senhor Jesus, Ele é o pão, Ele é a água. Ele se define, eu sou, né, o pão da vida, eu sou a água da vida. Então, Deus, Ele já fez o que precisava ser feito para que nós fôssemos saciados nessa manifestação da justiça dEle, que a justiça de Deus se revela através de Cristo Jesus. Aí ela está estritamente ligada à graça, não é? Exatamente. Agora, uma coisa que a gente vai perceber quando essa sede e essa fome falta, a primeira coisa que nós vamos perceber é que vai haver a falta também do interesse e da alegria em estar na presença do Senhor. Se eu não tenho fome e se eu não tenho sede, eu consequentemente vou ficar mais enfermo do que eu já estou, porque fome e sede é uma das características de alguém saudável. Então, todo mundo, todo ser vivo saudável, é aquilo que eu falei, é uma necessidade vital. Todo ser vivo saudável, ele tem fome e ele tem sede. Se eu não tenho fome e nem sede, eu já não estou saudável. E a falta disso ainda me leva para um quadro de enfermidade ainda maior. Então, eu vou perder o interesse, não importa quão bonita e cheirosa a comida seja, entendeu? Mas não, você perdeu a inapetência. Exatamente. Aí que entra que não se fartará. Isso. Então, quer ver só um instantinho, porque nós temos uma convidada aqui do programa De Tudo Um Pouco, né, que é a Rafaela de Betim. Olá, Rafaela, bom dia. Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Oi, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra, viu, ter a sua participação aqui no De Tudo Um Pouco, especialmente agora no quadro Clínica da Alma, tá? Ok, eu que me sinto honrada estar falando com você. Isso, fique à vontade. Você quer nos fazer uma pergunta, né, Rafael? Isso. Pode ficar à vontade. É que em muitas situações, o pessoal da minha família ou alguém sempre fala que eu sou do contra. Porque quando eu vejo uma pessoa sendo injustiçada, quando todo mundo fica contra ela, eu fico do lado da pessoa, eu fico com dó. Aí eu queria saber se isso é um dom ou se é algo ruim para mim. Entendo. Então tem uma confusão, aí todo mundo está contra, você se compadece daquela pessoa e se posiciona ao lado dela. E aí o pessoal fica te chamando de Maria, vai com as outras, fica caçoando de você, não é isso? Isso. Ok. Aí, pastores, Rafaela, muito obrigado. Eu vou passar a sua pergunta aqui aos nossos pastores, eles ouviram também. E certamente você vai ser abençoada e eu agradeço a sua preciosa audiência, tá? Um final de semana de muitas bênçãos, ok? Amém, obrigada. É isso aí. Pastores, o que a gente pode passar para a Rafaela? Ela tem fome e sede de justiça. Mas e se essa pessoa estiver errado? Deixa eu fazer um pouquinho o papel aqui de promotoria aqui. Ela colocou bem que a pessoa não está errada. Ela toma, né, ela vai para o lado da pessoa que ela vê que a pessoa está sendo injustiçada. Nesse caso aí, ela tem fome e sede de justiça. Agora, a gente tem que saber como conduzir isso. Você entendeu? Existem formas de conduzir. Nem sempre, você entendeu? A gente tem que ver como a gente vai aconselhar
E a pessoa, muitas vezes, a pessoa tem só que orar.